Greve do metrô, a greve entra no 6º dia e a justiça reconsidera e diminui o número de trens rodando. Posse de armas, Bolsonaro assina decreto que flexibiliza regras para colecionadores e caçadores. Reforma da Previdência, o governo diz que não existe plano B e faz apelo para que o projeto seja aprovado. A comissão se reúne hoje depois de 13 dias de instalada. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Moradores da quadra 203 do Sol Nascente reclamam da falta de iluminação. O poste até existe, mas nada de energia. A situação já dura pelo menos 9 dias. Então acompanhe agora na reportagem. Os problemas para os moradores da quadra 203 do Sol Nascente começam quando a noite cai. Aqui em frente à minha casa está a escuridão, só tem essa luzinha lá do vizinho desse prédio verde aí. E a falta de luz tem um motivo, é que as lâmpadas dos postes de iluminação foram retiradas e os moradores foram deixados no escuro. O pessoal da SEB parou o caminhão aqui, simplesmente pôs os cones, né? Levantou, arrancou as lâmpadas e até hoje nós liga nada de resposta. E não falta reclamação. A dona Irene, por exemplo, já ligou várias vezes para a SEB. Tem todos os protocolos anotados, mas... Eu já estou com 5 protocolos e ela não me diz nada. Ela só disse que ele veio aqui e colocou as lâmpadas. E não colocou lâmpada, tá aí, vocês estão vendo, tá tudo aí arrancado. Só tem os fios aí, não tem luz. E eles não vieram aqui e não me dão resposta nenhuma. A taxa de iluminação pública está na conta. São R$ 7,87 que são cobrados dos moradores do Sol Nascente. Taxa de um serviço que não está sendo oferecido. A gente chega em casa à noite e está escuro. Desde o dia 30, que tiraram aí dizendo que era para trocar, não sei o que aconteceu e não apareceram mais. Com a falta de luz, os moradores ficam preocupados com a segurança. Fico preocupado que eu tenho 3 crianças na escola e sai 6h15 da escola quando chega tudo escuro. E aí a minha esposa sai para trabalhar, 5h40, e aí eu fico no portão esperando chegar o ônibus para poder ir trabalhar, né? No escuro, quem está se dando bem são os bandidos, né? A SEB informou que enviou as imagens para a equipe de iluminação pública. A suspeita é que a luminária em questão tenha sido furtada. A companhia garante que vai fazer o reparo necessário. E o telefone para denúncias e pedidos de manutenção é o 116. A Comissão Especial da Reforma da Previdência faz a primeira reunião de trabalho hoje. Os deputados vão analisar propostas de cronograma do relator Samuel Moreira. Ontem, Bolsonaro e o ministro da Economia fizeram um apelo pela aprovação da reforma e disseram que não tem plano B. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, está com a gente por aqui. Depois daquela folga, já não era sem tempo, né, Renata? Boa tarde. Pois é, Rodrigo, boa tarde para você e para todos que estão aí nos acompanhando. Já não era sem tempo, chegou a hora, né? Já passou da hora, na verdade, de trabalhar. Então, o presidente Bolsonaro, ele vem fazendo o que vem sendo cobrado, ou seja, de defender publicamente a reforma da Previdência. Então, após esse encontro, essa reunião com o ministro da Economia, Paulo Guedes, ele disse, sim, que não tem plano B, que não tem outra alternativa a não ser aprovar a reforma da Previdência, que a aprovação da reforma da Previdência, segundo ele, é o primeiro passo para a liberdade econômica do Brasil. Caso contrário, também ainda com as palavras do presidente Bolsonaro, o Brasil pode ter que enfrentar aí uma alta inflação, ter que pegar empréstimos no exterior, coisa que ninguém quer. Então ele falou que sim, é necessário aprovar a reforma da Previdência e o ministro da Economia também reforçou aí esse discurso de que o país precisa aprovar essa reforma da Previdência. Pois bem, hoje a comissão especial se reúne, está prevista para se reunir logo mais às 2h30 da tarde. Agora pela manhã, o presidente da comissão se reuniu com líderes ali, parlamentares de oposição. A gente vem acompanhando esse trabalho também dos deputados de oposição, que é um número reduzido de deputados, mas que vem conseguindo fazer barulho, vem conseguindo adiar aí as votações. A gente viu o que aconteceu na Comissão de Constituição e Justiça. Então, a ideia é que haja um equilíbrio nesses debates. Por quê? Para que o cronograma possa ser seguido. E qual é a ideia inicial? Esse mês de maio, então, seria o mês das audiências públicas. Os deputados ali da comissão vão ouvir cerca de 60
pessoas, especialistas, até uma possibilidade, ainda não foi batido o martelo, mas há uma possibilidade de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, participe amanhã dessa audiência pública, lá na comissão especial. Isso está sendo debatido ainda, cogitou-se essa possibilidade dele ir amanhã também para falar. Então, esse mês de maio seria um mês de debates. Isso segundo aí um cronograma apresentado pelo próprio presidente da comissão. Só que a oposição está pedindo um tempo maior para esses debates, está pedindo até meados do mês de junho, para que essas audiências aconteçam, para que eles possam, de fato, ter um tempo maior para o debate. E aí, em meados de junho, o relator apresentaria esse relatório e seria finalizado, seria votado esse relatório no final de junho também, ou até mais tardar ali em julho. Então há esse debate, porque a gente sabe que em julho tem um recesso parlamentar. Lá para o dia 15, os deputados já entram em recesso. E o governo está fazendo todo o esforço para aprovar a reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, isso no plenário da Câmara, antes desse recesso parlamentar. A gente lembra aqui que, inicialmente, a ideia era aprovar tanto na Câmara quanto no Senado ainda nesse primeiro semestre. Isso não vai acontecer, isso não será possível, então o governo luta para que consiga, pelo menos nesse primeiro semestre, antes do recesso parlamentar, aprovar no Congresso da Câmara. E a gente lembra que tem que ser aprovado em 2 turnos. Então, estão aí nesses debates, vamos ver, a gente vai ficar acompanhando o Rodrigo, se de fato o governo vai conseguir, e claro, né, aprovar a reforma da Previdência sem tantas alterações, sem tantas modificações, para que consiga, no final das contas, aquela economia de R$1 trilhão nos próximos 10 anos. E a gente está acompanhando aqui, Rodrigo. Obrigado, Renata. Vai acompanhar essa sessão importante hoje. Cláudio Berto já com a gente. Boa tarde, Cláudio. Como é que deve ser o clima aí? Deve se repetir aquele clima quente da CCJ? Ah, sim, porque tem uma oposição que é numericamente insignificante, mas é muito barulhenta. Então faz barulho, tenta obstruir, tenta inviabilizar todo tipo de acordo ou de andamento dos trabalhos. O objetivo, a estratégia dessa oposição é exatamente a de inviabilizar a votação e o que eles nunca querem é votar nada, né? Porque se for por voto, perdem. Olha, a Justiça manteve a decisão que autoriza idosos a ocupar qualquer um dos assentos disponíveis nos ônibus. O Tribunal de Justiça do DF determinou ainda que as pessoas com mais de 65 anos apresentem apenas a carteira de identidade para embarcar sem pagar. A decisão da Justiça atende a um pedido feito pelo Ministério Público. A partir de agora, as pessoas com mais de 65 anos só precisarão apresentar a carteira de identidade para embarcar nos ônibus que circulam no Distrito Federal sem qualquer custo. Até então, o DF-Trans exigia que os idosos deveriam fazer um cadastro para ter acesso ao benefício. O Tribunal de Justiça do DF confirmou ainda que as pessoas com mais de 65 anos podem ocupar qualquer um dos assentos que estiverem vazios. O DF-Trans ainda pode apresentar recurso contra a decisão. Deve ficar menos burocrático esse processo, Cláudio Humberto? Isso é uma estupidez própria do DF-Trans, que é essa repartição absolutamente dispensável, que já deveria ter sido extinta. Fica criando esse tipo de dificuldade até para justificar a própria existência. No Brasil todo é assim que funciona. O idoso tem direito a andar de graça no ônibus, basta apresentar a carteira de identidade, provando que ele, enfim, tem aquela idade mínima de 65 anos para usufruir desse direito. Não precisa de cadastro. Essa turma do DF-Trans, eles também exigem cadastramento de pessoas que são portadoras de necessidade especial. Até nós temos um ouvinte na Rádio Band News FM, que frequentemente participa dos debates do programa. Ele denunciou essa história, ele que tem problemas, ele não tem uma das pernas, e ele dizendo que ele tem que periodicamente ir ao DF-Trans para provar que a perna dele, que não cresceu. Ele tem que provar que continua sem a perna para ter o benefício do passe livre que é concedido de acordo com a lei. Esse DF-Trans só faz besteira. Já deveria ter sido extinto há muito tempo. E a seguir, a greve do metrô entra no 6º dia e a Justiça atende pedido da categoria e reduz o número de trens rodando. O Band Cidade volta daqui a pouco.